Boa noite oficialmente Boa para noite. todos. Sejam Boa bem-vindos noite. a Vivar Obrigada. Soluções. Meu nome é Maria Souza e eu vou estar conduzindo o encontro de hoje. Esse é um espaço de troca, onde a gente vai ampliar nossos conhecimentos. Então, todo mundo tem um momento de participar, de deixar suas anotações. Vocês já viram que a Regiane gosta muito dessas conversas. E esta é uma ação que fortalece muito o propósito da Vivar, que é desenvolver o melhor do humano nas empresas. Vivar Soluções é uma consultoria que leva soluções assertivas, que leva soluções sem burocracia, privilegiando os vínculos e relacionamentos, dando entregas com qualidade e agilidade. O Talks de Saberes é um encontro mensal. Hoje, o nosso tema é desenvolver talentos na terceira idade. Então, o mundo, a gente tem observado, algumas estatísticas também que a gente tem acompanhado, demonstra que a sociedade já está indo para a maturidade. E aí, o que a gente faz com isso? Hoje, a Regiane vai conduzir esse tema, que é uma profissional ímpar, com um conhecimento vasto, ela é provocativa, ela faz a gente instiga essa reflexão. Vamos nós. Gente, é um prazer imenso, né? Vou me apresentar um pouquinho aqui no começo, né? Eu sou formada em Química Industrial, Técnica Industrial, sou engenheiro de alimentos. Também sou especialista na área de logística, engenharia de produção, qualidade. Fiz a especialização em neuropsicopedagogia e atualmente sou acadêmica de gerontologia. Daí a importância do tema, né? De estar correndo com o tema. Sou life coach educacional, analista. Fiz recentemente a formação tanto de transtorno do espectro autista, como agora, recentemente, estou concluindo as altas habilidades de superdotação. Então, vocês também vão ver falas tanto da neuro, como do coaching, né, das altas habilidades dentro das nossas conversas, ok? Tenho experiência no ramo empresarial, não só como CLT, porque trabalhei 16 anos, né, em diversas áreas, industrial, enfim, com certificação ISO. Eu gosto muito da questão da qualidade, demais, sou apaixonada por qualidade e produtividade. Vocês também vão identificar isso muito dentro da minha fala. A palavra excelência é quase sobrenome, né? E há 7 anos eu venho atuando como coaching, né, como essa parte mentora, desenvolvimento de empresários, profissionais autônomos, palestras para escolas, para professores, dentro da área da neuropsicopedagogia, né, que é a minha área mais atuante no momento, né, neuroeducação. Vamos começar. Gente, eu adoro essa imagem aqui do iceberg. Por quê? Porque a gente consegue utilizar ele, assim, o iceberg, ele na verdade, ele representa uma lei natural. Qual é a lei natural? De como as coisas funcionam. O que você visualiza, seja nos comportamentos, seja no problema, seja em qualquer circunstância da vida, geralmente só é uma ponta do que de fato ele é. Então, a gente precisa ter mais atenção, botar o olhar para dentro. Por isso, eu também vou falar muito de autoconhecimento. Por quê? Porque esse olhar para dentro é onde a gente enxerga realmente grande parte do todo. E aí eu trouxe esse iceberg para olhar para você o seguinte, gente, se esse iceberg representasse a vida, o que no dia a dia, aqui no nosso cotidiano, faria parte do que a gente enxerga, do que a gente pode observar nas pessoas? Vou soltar uma aqui, por exemplo, a questão da qualidade do ambiente. Será que a qualidade do ambiente, onde eu escolho morar, onde eu escolho estar, onde eu escolho trabalhar, ele tem impacto sobre a minha vida? Lógico que tem. E muito, né? E nesse ambiente, além disso, eu tenho o quê? Eu tenho outro impacto, a questão da alimentação. O que nos monta como pessoas, o que faz com que a gente cresça, o que faz com que nós funcionamos da forma como funcionamos, está muito ligado à alimentação. Aí vem a questão do desempenho físico. Por que eu usei a palavra desempenho físico e não atividade física? Porque existem várias pesquisas que mostram que a atividade física, que tanto se espera que todos façamos pelo menos 30 minutos por dia, não é a atividade da academia em si, mas a movimentação corporal.
com o alinhamento da respiração e do ritmo cardíaco. Então, se eu consigo, num processo de organização da casa, se eu vou cuidar do jardim, se eu vou fazer uma caminhada, se eu faço atividade, se eu tenho um desempenho físico diário regular, então eu automaticamente, naquele desempenho físico, eu estou produzindo as substâncias que são benéficas para o corpo e mantendo a questão da massa muscular e do processo de manutenção óssea. Então, às vezes, relacionamentos, gente, relacionamentos. Será que o relacionamento que está além de nós, aquilo que a gente percebe, isso tudo aqui faz parte daquilo que nós enxergamos na nossa vida, conseguimos enxergar, vivenciar, experimentar e que as pessoas veem, né? O tipo de pessoas com as quais nós nos relacionamos, o alimento com que nós temos costume, dependendo do local que nós frequentamos. A nossa atividade física, faz exercício, não faz exercício, é uma pessoa ativa, sedentária, a atualização intelectual, que é algo que dentro da neurociência vem demonstrando ser a ação mais estratégica de manutenção dos nossos neurônios. Se você quer fazer prevenções, se você quer prevenir as doenças mentais, as doenças relacionadas à parte cognitiva, funcional do cérebro, você precisa desenvolver a parte intelectual. E é só ler livros? Não, é aprender coisas novas, é fazer novas conexões, é estar sempre conectando o aprendizado do atual com o passado, com o novo, buscando algo diferente que você ainda não sabe, que você não aprendeu. Conectar uma informação do presente, fazer essas conexões, essa autorreflexão, tudo isso está dentro dessa categoria atualização intelectual. Até então, gente, tudo isso que nós estamos falando, e o sono, tudo isso que nós estamos falando aqui, Regiane, o que isso tem a ver com a terceira idade, com o talento? Tudo. Por quê? Todos esses pontos de cuidado, todas essas esferas de cuidado, elas não só te permitem um bom estado, né, de vida mesmo, de saudabilidade, como também funciona como créditos, uma poupança para o teu futuro. Seja ele em que momento for. Porque se você permeia por todas essas esferas, desde a 0 hora que você nasceu, o amanhã, que é o futuro desse momento, ele já vai ser um futuro melhor. Se eu passo uma infância e trabalho todos esses pontos, eu já vou ter uma adolescência melhor. Então, quer dizer, é um processo contínuo, ininterrupto de controle e de atenção. E aí, gente, o que acontece? Eu coloquei a meditação e a espiritualidade bem aqui no meio, porque ela é um momento onde você realiza o processo da meditação, né? A disciplina da meditação, o processo em si, o método da respiração, o estar em silêncio, mas ele é algo que no momento que você está praticando, você de imediato está fazendo uma conexão com o seu máximo eu. A meditação, ela faz esse processo, ela permite esse processo é como se você pudesse olhar dentro de todo o teu ser, como ele está funcionando. Imagina que você pudesse sentir a tua sinapse, se você pudesse, quando você respira, sentir o teu pulmão se expandindo, você sentir tuas veias, né, se enchendo, preenchendo de oxigênio, o teu corpo relaxando. Quer dizer, é um processo que ele acontece no externo e mexe com todo o teu interno de imediato. E aí, nesse slide aqui, a gente vai voltar depois para ele, mas eu vou falar da questão genética. Durante muitos, né, assim, 100 anos aí, vinha se entendendo que a genética determinava o seu futuro. Como é que seria a sua vida na fase adulta, se você ia perder os cabelos, se você ia ficar obeso, se você tem um problema cardíaco, uma doença de herança familiar, né? E a gente está começando a conhecer, através da meditação, através dos estudos sobre a oração,
através da psicologia positiva, nós estamos começando a ver que as pessoas que tinham uma tendência a ter um processo de envelhecimento, de certa forma, no sentido da degradação ou de apresentar alguma doença, elas não estão apresentando. E tem pessoas que não tinham nenhum processo hereditário e, na verdade, passaram a desenvolver devido ao processo da vida, as escolhas que fez durante a vida. Gente, tudo isso que eu coloquei para vocês tem a ver com o que eu vou comentar agora. Muita gente confunde envelhecimento e a terceira idade. Embora estejam intrinsecamente relacionados, não são a mesma coisa. E aí, assim, isso é uma coisa que eu venho descobrindo, não é assim, foi uma descoberta até para que eu pudesse atentar para os termos que a gente utiliza de forma errônea. Então, vamos passar. Terceira idade, né? Os geriatras colocam aí que nós dividimos o tempo, o time, aí até 105 anos, nessas 4 idades, né? Primeira, segunda, terceira e a quarta. E aí a terceira idade estaria ali, ó, entre 50 e 77. Tem gente, não, mas terceira idade é 65 anos, quando a gente vai se aposentar, né? Daqui a pouco a aposentadoria também não vai ter mais. E aí os geriatras, sobre o ponto de vista biológico, que é o que a gente vai comentar sucintamente, porque, gente, é um mundo mesmo. Mas nós vamos focar aqui nessa idade dos 50 a 70 anos. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, já meio que faz uma outra referência, né? Que é a meia-idade, o idoso, o ancião e a velhice extrema. Eu conheço pessoas de 90 anos que não têm velhice extrema nenhuma, não. São pessoas altamente joviais. Então, assim, até isso nós vamos entender que realmente é um processo individual. Então, a gente vai encontrar, vai verificar esse termo aí da terceira idade, do envelhecimento. Por quê? Porque a terceira idade, na verdade, é um corte onde a sociedade, e isso tende a mudar com o passar dos anos, por isso que a aposentadoria mudou, até 1945. Não, vamos colocar até 1960, mais ou menos. Por exemplo, no Brasil, o nosso tempo médio de vida era 47 anos. Então, imagina aí o quanto nós demos o salto. Na década de 80, nós subimos o nosso nível, nosso tempo de vida para 80 anos. Então, por isso que o Brasil está aí se configurando em se tornar, mas daqui a 5 a 6 anos, o maior sexto país do mundo com pessoas idosas. Por quê? Por conta desse boom que houve, né? Muitos outros países já são as pessoas já são mais antigas, a fertilidade já vem sendo um processo nos outros países que já vem sendo controlado, no Brasil não, mas é um processo que vai começar também a chegar em nós, ok? Por conta do volume, né? Por isso aí da Previdência Social, dos reajustes que houveram. Ok? Então, isso aqui é para vocês terem uma ideia. E o envelhecimento, gente? O que é o envelhecimento? Envelhecimento é um processo que ele, na verdade, nós vamos começar a entender que ele é um processo meio que ele tem um certo ritmo para acontecer na vida de uma forma, hoje, que nós entendemos ser natural, lógico que daqui à medida que a ciência for melhorando, ela vai encontrando novos processos agregados ao envelhecimento, mas eu trouxe aqui uma definição que eu achei muito legal, inclusive eu abri assim, subdividi ela em imagens para ficar fácil para a gente trabalhar, que foi da Organização Pan-Americana de Saúde, onde ela define o envelhecimento como um processo. Vejam, a terceira idade, ela é uma definição de um corte de tempo de idades. E essa definição de uma terceira idade, ele tende a ser transitório. Por quê? Porque a terceira idade vai depender do país, vai depender da cultura, vai depender do período da vida. Digamos que as pessoas passem a viver 120 anos. Será que a terceira idade vai continuar naquela faixa? Será que ela não vai haver uma amplitude ou uma movimentação dela? Será que não vão surgir outras faixas? Então,
Por isso que eu coloquei terceira idade e eu percebi, achei como é tenso com a Maria, achei assim, as pessoas dizer, não, isso não é para mim não, isso é pro pessoal velhinho, de 70 anos, ai, não sei o que e tal, isso é para coisa, esse papo é coisa de gente velha. E aí, gente, eu sinto dizer assim que quem chegar na, na idade, né, no ancião, vai ser um felizardo, com saúde, principalmente, lógico, porque é um tesouro. Então, quer dizer, a sociedade está acordando para uma nova situação que não existia. Os seres humanos, há muitos milhões de anos atrás, viviam 23 anos, digamos assim, 25 anos, por conta da escassez, né, de alimentos, a questão o nômade, e não tinha certeza de conseguir o alimento, às vezes era comido por um tigre, e a coisa foi evoluindo, a gente foi evoluindo na questão da proteção, foi evoluindo na sociedade, a sociedade foi aprendendo a se proteger, a sociedade foi aprendendo a encontrar formas de tornar o meio mais seguro e ter estabilidade de nutrição, né, de alimentação. Foi aprendendo, quer dizer, você vê que até o próprio processo evolutivo do envelhecimento, à medida que as pessoas começaram a se agrupar em sociedade, tem um livro maravilhoso chamado Sapiens, que eu estou apaixonada pelo livro. Eu trouxe aqui uma série de livros e faltou mais uns 3, né? Enquanto eu estou falando com você, eu estou lembrando de mais 3 livros que eu poderia ter trazido, mas vamos lá. Quando eu estou em sociedade, eu sobrevivo mais. Quando eu estou em sociedade, sobrevivo mais, eu logo sinto a necessidade de adquirir posses, de me estabelecer em um determinado local, porque agora eu consigo me sentir mais seguro. Porque eu consigo me sentir mais seguro e preciso me estabelecer, como eu não vou sair para caçar um peixe, um pássaro, um tigre, essa diversidade que existia antes, eu vou começar a ter que prover isso ao meu redor. Aí vem as culturas, a agricultura. Então, veja que o homem ele foi desenvolvendo socialmente o social e foi gerando as necessidades. E nesse processo, o que aconteceu? O homem pôde envelhecer, ele pôde passar pelo processo do envelhecimento, ele pôde desenvolver-se e chegar até uma certa idade, viver mais. E aí, gente, eu achei muito legal essa definição, porque ele diz o seguinte, ó. E aí eu venho aqui, ó. O envelhecimento tem um processo, que ele é sequencial. Quando eu falo que o processo é sequencial, é que não tem como eu sair de bebê e já ser um adulto. Embora, psicologicamente, a sociedade, no caso da educação, das intervenções, das interações, tem feito meio que processo acelerar. Então, eu tenho aí pessoas que fisiologicamente vão ter uma curva de crescimento que é normal, é sequencial, mas psicologicamente vão apresentar processos diferentes. Tanto eu posso ter pessoas que fisiologicamente envelheceram e continuam com o psicológico infantilizado, como eu posso ter pessoas ainda na infância com processo cognitivo amadurecido. Né? Então, que o envelhecimento, além de ser um processo sequencial, é um processo individual, acumulativo e irreversível. E aí o pessoal usa cremes, né, para voltar a ter 23 anos. E aí usa acha que a roupa, a moda vai me trazer, né, vai me transpolar para os meus 15 anos, enfim. E a gente precisa começar a entender o que é esse envelhecimento, o que é a juventude, o que é jovialidade, né? Então, precisamos. E aí eu trouxe algumas fotos para vocês de pessoas acima dos 60 anos, muitos deles, os mais jovens são esses rapazes aqui, certo? Musculosos, que agora tem 69 anos, o Pat, e o David tem 64, se não me engano, atualmente. Esse senhor aqui, ele tem mais de 64 anos e acumula medalha. Trouxe para vocês exercício. Essa senhora, não sei se vocês estão vendo aqui, essa senhorinha do canto, com esse professor, 84 anos, ganhou um concurso de performance, acho que vocês já devem ter visto ela na internet. Eu fiquei encantada com a mobilidade, né, a flexibilidade e a sinestesia dela, né, o contato dela com a música. Ela realmente é muito talentosa. E tem um blog falando da história dela que eu achei muito legal. Então, assim,
quantos de nós, e eu me incluo, que a gente daqui a pouco vai chegar na questão dos talentos, mas quantos de nós passamos a vida na mentalidade da sobrevivência, do construir, do adquirir, do possuir, do entregar e do muito pouco olhar para si. Então, eu tenho percebido que a idade dos 45, 50 anos vai nos gerando um senso de urgência de perguntar, e agora? E eu? Como é que eu fico no meio da história? O tempo está passando. Já trabalhei, já estudei, já criei, já construí, e aí? E agora? O que é que vai ser? Então, existe aí dois processos, que é o processo do olhar para si, do valorizar si, e ao mesmo tempo o processo de se cobrar, né? Nós temos aí as duas mentalidades passeando entre o pessoal que está passando dos 45 anos, né? Está enxergando aí que precisa realmente olhar com mais carinho para si, para os seus talentos. O que é que eu tenho de bom? Eu entreguei resultado, eu entreguei relatórios, eu me dediquei no trabalho. E aí? E agora? E essa outra senhorinha aqui com a blusa, a blusa do Recei, ela tem 103 anos, gente. Ela em 2019, ganhou medalha, ela ganhou uma competição. 103 anos de idade, corredora. Então, assim, eu trouxe essas fotos para a gente perceber que, tipo assim, será que essas pessoas todas decidiram chegar na velhice e no processo de na idade, né, do envelhecimento e decidiram assim, tipo, ai, hoje eu tenho 45, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, eu vou começar agora a ser um atleta. Não. Por que eu trouxe a questão do viés do talento? Para que a gente crie um senso de urgência ontem. Não importa a idade, importa que comece. Mas muitos de nós temos que começar bem lá atrás. Quando eu coloquei para vocês no primeiro slide sobre o iceberg, onde a gente fala do sono, da alimentação, e eu digo que desde a primeira hora de vida é fato. E a gente vai já descobrir por quê. Por que que a gente tem que criar o senso de urgência para ontem? Então, esse papo nosso aqui não é um papo para a terceira idade. Na verdade, esse papo nosso é um papo de vida, né? De quem é mãe, que quer que o seu filho viva 100 anos, né? Como o meu. O que que eu estou fazendo por ele agora? O meu sobrinho, por mim, por um filho, por um neto. Então, assim, a gente tem que começar a acordar. E a sociedade está começando a acordar para isso, né? Quando isso pesar no bolso da sociedade, começar a pesar mesmo, a sociedade acorda. E a curva eu não trouxe para vocês porque não era a minha questão estatística, eu não queria focar na estatística, mas a nossa curva, que era uma pirâmide antes, gente, ela já está ficando assim, tipo uma coxinha, porque o nascimento está cada vez mais reduzido, a galera que nasceu vai envelhecer, o pessoal que está lá em cima vai manter-se continuando ainda, né, aumentando a idade, e são os poucos lá que vão morrer. Então, assim, você vê que a gente precisa mudar a acessibilidade, a gente precisa deixar a tecnologia mais autoexplicativa, a gente precisa inserir a tecnologia de uma forma mais autodidata, porque nós temos os nativos, mas temos nós, que somos. Bom, o envelhecimento também é universal. Por que é universal? Porque é um fenômeno mundial, não é só o sexto maior país do mundo, ou é o sexto maior país do mundo a ter pessoas acima de 60 anos. Isso se deve às políticas, né, da década de 80, que melhoraram a saúde, os recursos, né, a questão trabalhista. Então, quer dizer, nós tivemos aí uma mudança política na década de 80, 40 anos atrás, e o impacto é um processo, uma estatística, né, como é que se diz? Um gráfico de envelhecimento totalmente diferente de anos e anos que como vinha se comportando.
Em 2015, nós tínhamos 617 milhões de pessoas acima de 65 anos. Gente, tem noção? Já quanto? Isso em 2015. Já faz um tempo, né? No Japão, ó, mais de uma pessoa a cada 4, né? Já tinha faixa etária acima dos 60 anos. Na Alemanha, na Grécia, enfim, nesses países, 20%, né, dos cidadãos são idosos. E aí vocês viram agora na pandemia o impacto de uma população idosa diante de uma pandemia. Nós vimos que os maiores índices de mortalidade aconteceram em países onde tinham idosos, né? Começou por lá. Então, assim, é todo idoso que morre? Não. Mas é porque os idosos que tiveram um histórico de vida sem aqueles cuidados que nós colocamos lá no começo, se tornaram altamente susceptíveis a processos de adoecimento, fosse ele um coronavírus ou qualquer outra pandemia que mexesse com áreas como os pulmões, os rins, principalmente, né, que são 2 órgãos do nosso corpo, o fígado, que são órgãos do corpo extremamente utilizados e estressados, dentro do processo da alimentação, dentro do processo de estresse, que a gente produz o cortisol, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, enfim. Então, vocês veem que, tipo, se a gente tiver uma pandemia que afeta o fígado, vai morrer gente. Gente, o envelhecimento não é para ser patológico. É outra coisa que as pessoas criaram uma acomodação, né? Ah, isso faz parte. Ah, eu tô esquecendo das coisas. É a idade. Ai, fulano começou a cair. Ah, é o envelhecimento. Ah, fulano... Então, quer dizer, as pessoas começam a justificar os adoecimentos que geralmente acontecem no processo do envelhecimento, começaram a fazer uma relação direta, e não é uma relação direta, porque o envelhecimento ele não é um processo patológico. Então, nós não estamos fadados a envelhecer, a ganharmos idades e passarmos o ano, e simplesmente aparecerem as doenças. Ah, eu tenho que estar preparado psicologicamente. Por que as pessoas têm tanto pânico do envelhecimento? Porque criou-se um paradigma social de que o envelhecimento é a idade das doenças, a idade do condor, né? Condor nas costas, condor nas pernas. E não existe isso. A ciência, e eu vou falar com vocês isso agora, a ciência vem mostrando que o envelhecimento ele é uma curva, sim, que acontece, mas que acontece inclusive de forma individual, porque existem pessoas, eu não consegui as fotos que eu queria, mas eu queria mostrar um monge de 92 anos e uma senhora de 65 que trabalha na lavoura. Você ia dizer assim, poxa, esse monge tem 50 anos, tem 92, e essa senhora tem, sei lá, quase 100. O visual. Então, assim, quando eu coloquei para vocês a ideia do iceberg, não foi à toa, porque a gente olha para o pedacinho, aquelas rugas que está lá fora, a pele, né, que está criando rugas, que está manchando, quer dizer, a gente é muito voltado, se apega muito ao visual. Processo não patológico, de deteriorização, né? Deterioração do organismo, maduro. Maduro por quê? Porque já evoluiu, cresceu, né? E já reproduziu, digamos assim, né? Já chegou na fase, encerrou ali a fase de reprodução. Próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumenta a sua possibilidade de morte. Gente, guarda essa última parte, essa questão da gente se tornar um pouco menos capaz de enfrentar. Quando fazer frente é enfrentar o estresse do meio. Guarda essa parte para vocês. E aí, gente, eu trouxe para vocês, para falar desse processo do envelhecimento, um estudo pioneiro sobre telômeros. Que são danados telômeros? Gente, eu trouxe até uma fotozinha para colocar para vocês. Mas essa moça, a Elizabeth Blackburn, ela ganhou o Prêmio Nobel em 2009 em fisiologia. Ela é uma cientista da área de medicina.
ela faz estudos nessa questão dos telômeros e quem assistiu o vídeo que eu coloquei, fiz um print lá do vídeo para vocês encontrarem ele na internet, mas eu vou passar o material para a Maria e vai estar lá o link do material. Esse material eu vou disponibilizar para vocês. Vai estar lá o link do vídeo no YouTube dela, onde ela fala sobre os telômeros. Depois que ela ganhou o prêmio Nobel e lançou essa pesquisa, gente, tem mais de 10 mil artigos espalhados e em processos, abrindo todos os dias para estudar os telômeros. E aí, gente, o que acontece? Eu vou tentar explicar rapidamente aqui para vocês. O que foi que ela descobriu? Essa senhora, que a gente vai já conhecer, ela é uma senhora, ela gosta muito, ela morava numa região lacustre e ela gostava muito de acompanhar um bichinho que tinha dentro lá, um animalzinho, uma espécie que tinha dentro dos lagos. E aí ela se tornou bióloga e depois fez mestrado, doutorado, entrou na área de pesquisa da área médica e começou a estudar esses seres, né? Que eu não lembro agora o nome. E aí ela, quando ficou estudando, ela começou a perceber que eles não envelheciam. Eles simplesmente não envelheciam. E aquilo chamou a atenção dela. E aprofundando os estudos, ela percebeu um comportamento que eram esses benditos telômeros. Eles não encurtavam. Os telômeros deles não encurtavam, diferente de outras espécies. E que dentro desse processo, além de não encurtar esses telômeros, guardem esse nome que vocês vão se familiarizar, porque eles vão sair daqui tudo falando telômero, explicando o que é telômero, né, para as pessoas. E aí ela conseguiu descobrir que eles tinham uma enzima que funciona como uma transferase com atividade transcriptase. Meu Deus, Regina, que diabo é isso? É difícil mesmo, que é para trazer palavras novas para vocês. Faz parte do processo neuroeducacional. Eu tenho que abrir a mente de vocês com termos novos. Quem for lá na biologia vai pesquisar esses nomes, vai ver o seguinte, que na verdade são processos biológicos que estão acontecendo agora aí na sua retina, que estão acontecendo nas suas unhas, enquanto nós estamos falando, estão acontecendo no seu coração, no seu fígado, está acontecendo esse movimento em alto processamento dentro de você, que é o seu DNA produzindo proteínas para repor as proteínas que você está perdendo, seja pelo processo de envelhecimento, seja por um produto, uma alimentação tóxica que você está tendo, seja por um estresse que você teve e intoxicou o seu corpo, por um adoecimento que você teve e o seu corpo está tendo que fazer um processo tipo uma cicatrização. Então, o DNA está sendo replicado, o teu DNA está sendo replicado e produzindo células de todas as partes dos teus tecidos. E aí ela descobriu que existia uma enzima específica lá, que ela telomerase, ela chamou de telomerase. E ela funcionava o quê? Adicionando, fazendo como se essa enzima, ela conseguisse colocar o tijolinho lá no lugar. Sabe quando alguém desarruma a casa, você vai e coloca no lugar? Você arruma a casa e coloca no lugar? Gente, será que é estressante você ter que ficar todo o tempo colocando as coisas nos locais? Você desarruma, limpa, alguém vai lá e suja, limpa e suja. Então, aqui é que nem pia de casa. Todo mundo que está na quarentena sabe como é que funciona uma pia agora. Quem não estava dentro de casa agora sabe. Uma pia é assim, você limpa, ela suja. Você limpa, ela suja o tempo todo, da cria, sozinha. E aí a telomerase funciona como aquela pessoa maravilhosa ou aquela máquina de lavar que está sempre mantendo a pia limpa. Quando você está muito estressado, o que acontece? A pia vira um vulcão de coisas. E é o que acontece dentro da gente. Quando nós estamos estressados e nós não lavamos a pia, ou seja, a gente se alimenta mal, dorme mal, não faz exercício, se chateia com a vizinha, tem raiva do parente, aquela peste, a gente produz um monte de prato sujo dentro da gente. E aí se a gente não tem a telomerase, essa limpeza não é feita. E isso vai meio que corroendo lá o telômero, que é a ponta dos cromossomos que eu vou mostrar para vocês. E aí, a partir dessa pesquisa dela, fez o quê? Ela entendeu que o envelhecimento nada mais é do que o desgaste dessas pontas do cromossomo, gente.
Aí o povo disse, meu Deus, eu não estou acreditando. Então, a gente consegue interromper esse processo do envelhecimento, consegue melhorar esse processo que acaba, assim, acontecendo numa velocidade, à medida que a gente vai, lógico, vamos crescendo, os processos metabólicos vão diminuindo, a gente não consegue fazer essa reposição com tanta eficácia quando no processo de crescimento. E aí o que acontece? A gente vai sim para o processo de envelhecimento. Mas aí com o estudo dela, nós descobrimos o quê? Que a gente consegue retardar esse processo de envelhecimento, a gente consegue diminuir, encurtar a velocidade desse processo de envelhecimento. Que acontece desde quando? Adivinhem? Bom, que eu saiba, desde a hora que desce o espírito dentro da barriga da mãe, a gente já começa o processo de reprodução. Então, se a gente está reproduzindo o DNA do zigoto, o nosso processo de envelhecimento começou na barriga. Então, vejam o quanto é importante que a gente entenda. Existe, inclusive, uma curva de estudo, que eu, quando eu chegar lá, eu vou mostrar para vocês, que fala exatamente isso, que a gente tem um processo de aceleração, de desenvolvimento, de crescimento, onde a gente está só crescendo até os 20 anos. Então, imaginem que esse processo da telomerase, ela está ok, porém o desgaste também está altíssimo. Por quê? Porque eu estou produzindo, replicando a telomerase no meu organismo, e aí, beleza, os processos estão se equilibrando, a balança está equilibrada. Vai chegar um momento que esse metabolismo diminui, eu começo a parar desse processo de replicação. Se eu não tiver acumulado um histórico legal e tiver uma boa manutenção de vida em todos aqueles aspectos que eu coloquei, aí o processo de envelhecimento, a curva acaba sendo uma curva decrescente bem mais veloz. Essa é a moça que eu estou comentando com vocês, tá certo? A Elizabeth Blackburn. Assistam esse vídeo, tá? Do TED, Ciência das Células que Nunca Envelhece, falando exatamente disso, onde ela descobriu através desse estudo que ela fez. E assim, gente, o final da palestra dela é o que eu vou utilizar, vocês vão ver lá e vão entender por que eu trouxe para cá. O finalzinho da palestra dela é o que a gente vai entrar aqui na questão dos talentos. Então, ela diz assim, ó, eu achei muito legal essa frase dela, né? Uma ideia sobre envelhecer é de que você gostaria gostaria das coisas cada vez mais fáceis, mas descobrir que o que eu precisava era de um propósito. Por quê, gente? Todos nós estamos entendendo e aprendendo todos os dias, né? Isso tem vindo muito à tona. Eu nunca escutei tanto falar de propósito como nos últimos 10 anos. É incrível como as pessoas abriram a mente, muitas, né? Para entender que é preciso encontrar um norte, um foco, uma linha de entendimento, de autoconhecimento, de aprimoramento, de aplicação dos próprios conhecimentos. E aí eu achei muito legal, porque o final da palestra, eu vou deixar vocês falando, gente, o final da palestra dela é maravilhoso. A palestra toda, mas o final a gente vai seguir agora, certo? Então vamos lá, eu não vou colocar o vídeo para vocês porque não dá tempo. Gente, aqui bem rapidinho, só para mostrar e ilustrar para vocês. Na minha tela está aqui o cromossomo, todos nós, né, de alguma forma vimos a cara desse negócio aí na biologia, né, quando nós estudamos lá os cromossomos na genética. E aí, os telômeros são essas pontinhas aqui, tá, gente? Por quê? Porque no processo evolutivo, onde se acredita que nós viemos das bactérias dos oceanos, o nosso DNA, ele era circular. E aí, em algum momento, ele se tornou uma peça linear. E essa peça linear passou a se recombinar, virando os que a gente chama de cromossomos. E aí, essas pontinhas, gente, tem toda uma ciência por trás. Eu não conseguiria nem se eu passasse 24 horas explicando para vocês porque acontece para que essa ponta se dobre, para que ela seja feita a manutenção. Mas, enfim, aqui vocês vão visualizar o que ele diz, ó, que ao passar dos anos, com o processo da replicação, ou seja, nossa pele que muda, nossos ossos que mudam a cada 10 anos, todos os nossos ossos a cada 10 anos mudam completamente. Então, quer dizer, todo esse processo de manutenção e de mudança e de renovação, ele vai impactando no processo dos telômeros, na cabeça dos telômeros, certo? A questão é que quanto mais tóxico é o meu corpo,
mais eu destruo essas cabecinhas. Quanto mais eu destruo as pontas dos telômeros, mais eu vou deixando a minha célula susceptível à morte. E à medida que essa célula se replica, ela vai se replicar de uma forma deficiente. É onde surgem as doenças de Alzheimer, é onde surgem as rugas, os cabelos brancos, as unhas com deficiências de queratina, é onde surgem o enfraquecimento ósseo, é onde surge todo esse processo de replicação, ele vai acontecendo de maneira deficiente. Porque a gente tem a agressão do meio, sol, alimento, cortisol, o estresse, cuida de tudo aquilo que eu já coloquei, então a gente faz esse processo sem menos. Então, gente, ó, 3 áreas aí primordiais, né? A alimentação, que é como eu alimento esse processo de reprodução, a atividade física, que mantém o processo do metabolismo ativo, e o equilíbrio emocional e racional. Porque se não tiver isso, eu não tenho as atitudes alimentares corretas, eu não tenho vigor físico para fazer atividade, para me relacionar, para agir, para ter bons hábitos. Então, eu coloquei assim, esses 3 pilares que estão dentro aí do processo e que tem tudo a ver com a questão do nosso eu, do nosso talento, do que a gente tem que entregar para as pessoas. E aí, pessoal, eu vou fazer uma revisão rapidinha com vocês daquele slide lá que eu coloquei no começo, né? Onde eu coloquei a questão daqueles pontos importantes. E eu, baseado nos meus estudos até o momento, essa estatística minha, deixando aí bem claro que é uma estatística intuitiva, baseada nos estudos que eu já venho fazendo há algum tempo. Então, 40% da nossa qualidade hoje como seres humanos e no processo, no futuro, seja nesse processo do envelhecimento, até que idade você for, o impacto sobre todos aqueles pontos que eu coloquei é 40%, o estilo de vida e o ambiente. Então, estilo de vida, como eu me alimento, como eu me exercito, como é que está o meu sono, se eu estudo ou não estudo, se eu procuro conhecimentos novos ou não, se eu me relaciono bem ou não, se eu perdoo, né, os problemas, as pessoas. Então, tá tudo aí, 40%. Eita, e genético? Eu dei para a genética um peso bem pequenininho, porque entrou aí um negócio na jogada chamada epigenética, que vem antes da genética. E que agora a gente está descobrindo que nossos genes são como apps, que a depender desse outro ponto que eu vou trazer para vocês aqui, que para mim é 50%, que é a nossa mentalidade, de acordo com essa questão aqui, como nós vemos a vida, como nós nos adaptamos, como nós ressignificamos ou significamos o que acontece conosco, tudo isso aqui tem um peso muito significante na forma como a nossa genética se expressa e na forma como nós vamos atuar no nosso meio e atuar como pessoas. Primeiro, eu preciso fazer o autoconhecimento. Como é que eu vou expressar um talento se eu não me conheço? Se eu não sei o que eu gosto? Qual é o meu ponto de afinidade? Depois que eu me conheço, eu sei o que eu gosto, eu tenho afinidade, aí, sabe aquilo que eu faço mesmo com dor de barriga? Consigo fazer se me pedir? Parece que a dor de barriga passa, a dor de cabeça passa. Pois é, o autoconhecimento chega quando você percebe isso aí. É enfrentar barreiras, tá, gente? É enfrentar barreiras, é ter coragem. Gente, essa caixinha da coragem assim, a coragem é a coisa mais difícil, por incrível que pareça. As pessoas acham que não ter medo é o que faz elas irem para frente, é o que faz elas avançarem. E, na verdade, todos temos que ter medo. Todos. E temos. Mas a coragem é o que faz a gente ir mesmo com medo. Força de vontade. Se não tiver organização, se eu não conseguir me planejar, me organizar mentalmente, eu não vou para canto nenhum. Não adianta eu saber que eu sou bom em artes, em pintura, em música, em dança, não interessa. Se eu não me organizar, eu não saio do canto. Eu preciso ter empenho, preciso ter foco, eu preciso criar hábitos, eu preciso criar rotinas. Gente, e a última parte é o conhecimento. Eu preciso adquirir conhecimento. Se eu não fizer esse espaço, eu não descubro o meu talento. Eu não descubro no que eu sou bom.
Eu preciso olhar para mim, eu preciso me organizar, eu preciso experimentar, eu preciso começar a desenvolver, eu preciso ver a coisa acontecendo. As pessoas precisam poder dar o feedback para mim. A gente vai já para o segundo ciclo. E aí, depois eu tenho que buscar conhecimento, tenho que buscar instrumento, tenho que procurar aprimoramento, eu preciso aprender como fazer aquilo. Por quê, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas vocês percebem, né? Sabem saber, sabem, mas percebem. Quando a gente quer fazer uma comida diferente, a gente pega a receita. Depois que a gente repetiu a receita 2, 3 vezes, a gente começa a colocar o nosso jeito. Ah, mas eu quero mudar um pouquinho disso aqui, eu quero um pouquinho mais doce, eu quero colocar uma noz moscada, eu quero colocar uma castanha, eu quero que fique mais dourado. Gente, é isso que a gente precisa. Encontrar o que a gente gosta de fazer e encontrar o nosso tempero. Para isso, eu preciso enxergar o quê? Que propósito é esse? Aqui eu vim. Qual é a minha missão? Né? Mário Sérgio Cortella adora falar, né? Qual é a tua obra? Qual é a tua obra? Precisa ter foco e disciplina. E aí, gente, eu coloco a questão das funções executivas. Por que funções executivas? Porque nós não estamos desenvolvendo o nosso cérebro para desenvolver talentos. Nós simplesmente, dentro do processo educacional, nós não desenvolvemos aspectos mentais, principalmente dessa região frontal, né, o córtex, que são habilidades relacionadas a planejamento, foco, lógica. Então, precisamos começar a focar dentro do nosso desenvolvimento, a flexibilidade, a capacidade de parar e pensar. Eu estou no caminho certo, eu preciso reanalisar minhas metas. Eu preciso ter a capacidade de, durante estar realizando o planejamento, trazer os conhecimentos. Eu falei lá no começo, começa a relacionar. Você vai fazer com isso. O que você vai fazer com isso? Você vai trabalhar a musculatura das funções executivas, que são as nossas funções de controle e organização que nos mantém no foco, na disciplina. E é isso, gente. Ai, meu Deus, foi corrido. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado. Dá para colocar milhares de outras coisas, mas vamos... Qualquer coisa a gente faz um repeteco e aprofunda isso aí em fase 2. E aqui o meu muito obrigado. Gratidão, Rejane, por ser essa pessoa incrível, linda, maravilhosa, cheia de luz. E todos vocês poderem participar.